Numa fazenda à noite, depois do dono da fazenda, Jones, ter bebido várias e ter ido dormir, uma reunião clandestina entre os bichos começa. Quem fala na reunião é um porco, que fala abertamente sobre a realidade de cada animal. Todos levam uma vida miserável, trabalhosa e curta. Recebem pouco alimento e são forçados a trabalhar até a última parcela de suas forças. Após isso, são jogados de lado. Nenhum animal é feliz ou livre. Pelo contrário, na verdade, a vida é feita de miséria e escravidão. E depois disso, ele mudou para seu sonho, onde todos os humanos desapareceriam e os animais poderiam viver em harmonia e igualdade, onde cada um trabalharia de acordo com as suas habilidades e tudo seria distribuído igualmente. Olá, meu nome é Albano, um amante de desenvolvimento pessoal, de animais e de livros que colocam nossa mente para pensar um pouquinho. E esse é o Seja uma Pessoa Melhor. Hoje vamos falar sobre o livro A Revolução dos Bichos. No próximo dia que Jones foi extremamente cruel com os bichos, eles se rebelaram e, com a liderança de 2 porcos, que se chamavam Napoleão e Bola de Neve, conseguiram expulsar os donos da fazenda e tomar a posse do local. É isso mesmo, meio maluco a história dos animais, mas se vocês já não perceberam, essa é uma grande analogia entre os homens poderosos da sociedade e a grande quantidade da população trabalhadora que está indignada. Um exemplo do que ocorreu na Revolução Russa. E aí no livro, são os animais que decidem se organizar e retirar os opressores seres humanos do poder e fazer uma sociedade onde todos cooperam entre si, buscando a melhoria do grupo. E no começo, a rebelião é um sucesso. Os animais estão todos felizes pelas grandes mudanças, trabalham livremente e até são definidos 7 mandamentos pelos quais eles irão viver. Eles se organizam tão bem, mas tão bem, sem ter nenhum carrasco para ficar os mandando fazerem as coisas, que acabam trabalhando menos, tendo mais lazer e deixando o trabalho na fazenda ainda melhor que o que eram acostumados. Esse seria, e é, o quadro perfeito da utopia criada em cima da ideia de que podemos viver de forma igualitária, que podemos todos trabalhar no que somos mais hábeis e compartilhar todas as nossas conquistas com o nosso grupo, criando um mundo mais eficaz e justo. Porém, e é lógico que teriam os poréns, a história continua. Os porcos, que foram os que começaram a revolução e que no livro são os bichos mais inteligentes, com o passar do tempo resolvem colocar para si mesmo o cargo de liderança em cima dos outros animais, porque na visão deles é sempre importante a liderança, e assim começam a criar algumas regalias. Eles poderiam trabalhar menos, pois teriam que organizar e direcionar os outros animais. A alimentação deles começa a ser diferenciada e só eles podem tomar leite e comer maçã, com a justificativa que precisam de mais nutrientes por conta da sua capacidade intelectual. E é feito um enorme discurso de que é a inteligência dos porcos que fizeram e fazem com que os humanos, aqueles malvados, não voltem mais para a fazenda. Adoro essas distopias. E sabe por quê? Porque eles retratam o que acontece na vida das pessoas todos os dias. Me diz por que tem alguns políticos que com uns 50 anos de idade já estão aposentados, enquanto o restante da população, pelo visto, terá que morrer e ressuscitar para conseguir esse benefício. E por que também que quando estamos no nosso trabalho, os diretores de grandes empresas têm um local separado para almoçar? É isso, líderes usando seu poder para benefício próprio. Atitude totalmente deplorável. E além disso, o terror existente nos discursos dessas mesmas pessoas de que se isso não for feito, algo terrível vai acontecer. Você vai perder seus direitos adquiridos, você não vai ter mais emprego, você ficará pior se eu não estiver te sugando completamente em benefício próprio. E me diga, o que nós, como população ou como empregados, fazemos em relação a isso? Aceitamos essa situação e não somos nem um pouco melhores do que os animais que aceitam as ordens dos porcos. Mas voltando à história. O tempo passa e aí, como todo grande poder, ele sobe na cabeça dos porcos, que começam a cada vez mais manipular dados para obterem mais poderes, chegando a manipular os 7 mandamentos escritos na parede. Eles constantemente eram adulterados a favor dos porcos, e como os porcos eram os únicos que sabiam ler bem, e somado à memória curta dos outros animais, eles não conseguiam perceber essas mudanças, e o processo sempre dava certo. Quando começavam alguns indícios que alguns animais não estavam gostando mais desse novo sistema, eles voltavam com a propaganda. E aí, vocês não vão querer o Jones de volta, certo? E aí os bichos voltavam a trabalhar feito escravos,
e também felizes, porque sabiam que tudo o que eles fizessem reverteria em benefícios deles próprios e dos de sua espécie, e não de um bando de preguiçosos e aproveitadores seres humanos. E é aqui que quero destacar que analogia perfeita, viu? Primeiro, para a manipulação de dados. Os bichos não conseguiam ler direito, como também a população não consegue entender as leis, que são milhares de vezes mais do que apenas 7. E aí, para quem tem poder, fica fácil manipular de forma que desejar. E realmente temos uma memória terrível. Aquela pergunta, qual candidato você votou nas eleições passadas, é sempre respondida com um não sei por nós. Mas o que para mim é ainda pior é a alusão ao terror que as pessoas passam. Já é sabido que o ser humano, os bichos da analogia, tem um medo enorme de riscos. Sabendo disso, somos bombardeados de reais alusões ao terror por todos os meios. O que no livro é dito como, não vão querer o Jones de volta, certo? Na nossa vida é traduzido para, vote em tal candidato, ele rouba, mas faz. Ou, faça hora extra ou você pode ser mandado embora. Ou, tomando água no almoço, o certo é refrigerante. E aí, se você não percebeu ainda, você é moldado pelo governo, pelo trabalho e pela indústria para ser exatamente o que eles querem, que é o trabalhador que trabalha para sustentar políticos corruptos, patrões deploráveis e uma indústria que só quer te usar para encher o bolso deles de dinheiro. A Revolução dos Bichos foi usado como analogia à Revolução Russa, mas os problemas que passamos são os mesmos. Muita gente pode ter lido o livro e pode ter pensado, nossa, como o totalitarismo é ruim, como eles manipulavam as coisas, como eles usavam o poder para se aproveitar da população. Mas será mesmo que isso acontecia somente no passado? Enxergar também é preciso. E esse foi um pouco do curto, mas ótimo livro, A Revolução dos Bichos. Espero não ter estragado a leitura para quem ainda não leu. E aguardo comentários aqui embaixo, quem já leu e tem alguma opinião diferente ou que queira acrescentar alguma coisa. Estou sempre aberto a boas discussões. Se quiser ver mais livros como esse aqui no canal, deixe seu joinha e também seu comentário. Essas são ótimas maneiras de saber o que meu público deseja ver aqui. E também dê uma olhada no meu novo canal, voltado para a educação. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para sempre receber notificações de vídeos novos. Um grande abraço a todos vocês e seja uma pessoa melhor.